Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como montar frases em inglês para descrever as coisas que a gente faz no dia a dia. Falar sobre as nossas preferências, os nossos gostos, as nossas ações, então, referente ao nosso dia a dia. A primeira coisa que eu preciso levar em consideração é que toda frase em inglês, ela segue essa estrutura de quem faz o quê. Eu tenho que mencionar isso daí na minha frase, eu tenho que começar pelo quem. Então, por exemplo, em português eu tenho uma facilidade que o verbo, por exemplo, indica quem é que está fazendo aquela ação. Então, quando eu digo para alguém, gosto de esportes, a pessoa vai entender que sou eu que gosto. Por quê? Porque não dá para falar nós gosto. É impossível isso. Eles gostam. Não existe isso, certo? Então, quando eu falo gosto de esportes, a pessoa entende que sou eu que gosto. E em inglês eu tenho uma facilidade, porque verbo não se conjuga em inglês. É uma maravilha. Então, quando eu digo que eu gosto ou que eles gostam, nós gostamos, não vai fazer diferença na ação. Vai fazer diferença na pessoa. Então, eu gosto, I like. Nós gostamos, we like. Eles gostam, they like. Né? Então, quando eu quero falar em inglês, gosto de esportes, I like sports. Né? Ou seja, quem faz o quê? Ou seja, essa ação de gostar, né, do like, quem é que está executando essa ação? Sou eu. Então, eu tenho que dizer claramente I like sports. Se eu quero dizer gostamos de esportes, então eu tenho que dizer we like sports. Embora no português esse nós não apareceu. Mas ele fica subentendido. Quando eu falo gostamos de esportes, não dá para ser eles gostamos de esporte. Tem que ser nós. Em inglês, porque não existe conjugação de verbo, então esse like ele é para todo mundo, eu tenho que dizer quem é que like. Né? Quem é que exerce essa ação de like. Então, se sou eu que gosto, I like. Se são eles, they like. Se somos nós, we like. Ok? E aí, do que? Gostamos do que? Sports. Pode ser movies, songs, pode ser muita coisa. Né? Mas pensa nessa ideia sempre. Quem faz o quê? I like sports. Eu gosto de esportes. Ou apenas gosto de esportes. Mesmo que eu for continuar a minha conversa, e que, portanto, eu já estou falando de mim, então não preciso falar novamente, por exemplo, uma outra frase. Eu a conheço porque trabalho com ela. Né? Então, quem trabalho sou eu. Então, fica claro o sujeito dessas duas frases. Então, eu conheço e eu trabalho. Em inglês, então, eu falaria I know her because work with her. Não. Eu tenho que falar I know her because I work with her. Tá? Eu sou obrigado a falar sempre quem executa a ação. Quem é que faz aquilo, certo? Por exemplo, mudando a segunda frase, por exemplo, eu a conheço porque trabalhamos juntos. Quem trabalhamos? Nós. Então, I know her because we work together. Certo? Eu tenho que colocar esse we, senão minha frase fica manca. Eu estou conversando com um nativo ou com uma pessoa de um outro país, digamos um alemão, um italiano, e eu estou conversando em inglês porque eu não falo alemão, não falo italiano, eu tenho que direcionar essa pessoa para entender de quem eu estou falando. Do contrário, daqui a pouco ninguém se entende. Imagina que eu estou numa conversa extensa e eu não falo quem é que está fazendo as coisas, certo? Porque no português fica subentendido, mas no inglês não fica, tá bom? Então estruture bem as suas frases. Então, se você quer dizer gosto de esportes, vai lá, I like sports. Se você quer dizer eu a conheço porque trabalho com ela, I know her because I work with her. Se eu quero dizer eu a conheço porque trabalhamos juntos, I know her because we work together. Tá vendo? Eu estou dando essa ênfase aí no we. Obviamente, é só para chamar a sua atenção de que tem que pôr a pessoa. Mas na frase vai normal. I know her because we work together. Tá? Mas tem que estar presente ali a pessoa. Numa outra situação, por exemplo, se eu vou comentar sobre uma terceira pessoa, né? Ela só come comida saudável, por exemplo. Então, eu vou dizer, she only eats healthy food. Então, ela só come comida saudável. Tem quem? Ela.
faz, come o que? Comida saudável. Então, she only eats healthy food. Eu tenho que dizer quem é que está exercendo essa ação de eats. Você percebe que aqui eu coloquei o S no verbo comer, né? No eat. Por que que se transforma em eats? Porque agora eu estou falando de um terceiro. Né? Eu estou conversando com você sobre uma outra pessoa, sobre ela. Então eu tenho que sempre colocar esse S no final das ações que são habituais. Veja que eu não estou falando sobre coisas que ela já fez ou que ela vai fazer. Não, ações habituais. Ela só come comida saudável, uma ação habitual dela. Tá? Então põe o S no final da tua frase. She only, no final da tua frase não, no final do teu verbo. She only eats healthy food. Ok? Outra situação, se eu estou comentando sobre um terceiro também, né? Ele joga muito bem. Né? Então, he plays very well. Por que que é plays? Porque eu estou falando de um terceiro. É ele, eu não sou nem eu, nem você com quem eu estou conversando aqui agora, mas é ele, é um terceiro. Então, he plays very well. Ok? Sempre lembrar desse S quando eu falo de he, she e it. Não é tão complicado assim, né, gente? Porque, volto a dizer, o inglês não tem conjugação de verbo. E eu só tenho, no caso, a conjugação do verbo na terceira pessoa, né? O he, o she e o it. Para falar das ações habituais dele, ou seja, das coisas que ele faz no presente. Então, é muito mais simples do português que eu tenho conjugação para todo mundo, né? Bom, um outro exemplo de frase que eu posso querer comentar com alguém sobre um hábito nosso, né? Eu vou dizer para alguém assim, nós sempre viajamos nos feriados. Então, we always travel on holidays. É uma forma de comentar uma ação habitual. E, portanto, eu vou seguir a ideia novamente do quem faz o quê. E o sujeito aqui, no caso, quem? We. Fazemos travel. No caso, quando, não é o quê, mas on holidays. Certo? We always travel on holidays. E uma outra dica, sempre que você for falar inglês, treine em voz alta. Por quê? Porque o objetivo de falar um idioma novo exige que você esteja pronto para o som que você vai produzir. E não tem jeito, gente, não tem como você treinar a tua fluência no idioma se não for falando. É a mesma coisa que querer aprender a nadar andando de bicicleta. Ou seja, não vou. Para aprender a nadar, eu tenho que nadar. Para andar de bicicleta, eu ando de bicicleta. Então, tem que lembrar disso daí. Tem que falar em voz alta. Ouvir aquilo que você falou. Perceber como que fica, qual é o ritmo que você está falando, para não fazer aquele inglês martelado, né? Por exemplo, dessa última frase, dizer we always travel on holidays, inclusive com uma pronúncia ruim. Evite a pronúncia ruim. Lembra de pronunciar muito bem as palavras. Então, we always travel on holidays. É uma frase separando as palavras. Tente juntar para ser mais fluido a sua frase ficar mais fluida, né? Então, we always travel on holidays. Você vai juntar, vai fazer as junções normais de uma conversação. Fazendo isso diariamente, você vai adquirir o hábito de falar inglês e quando a situação se apresentar, você vai falar com mais confiança, ok? Então, novamente, não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo, né? Aproveita, já aperta aí o like, compartilhe com seus amigos, porque aquela velha história que é bom para você, é bom também para os outros. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, você pode fazer com que outros também aprendam, ok? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.